A natureza não é uma série de objetos, mas um vortex gigante de sistemas. E esses sistemas interagem produzindo resultados que não se encontram na soma de suas partes. Eles produzem resultados que não estão presentes, que não são indicados pela soma de suas partes. Eles criam novos níveis de resultados. Isso é extremamente importante e de flagrante contraste a reducionismo. E da mesma forma, esta emersão vai de um estado de simplicidade para um de complexidade, pegando a onda da segunda lei da termodinâmica, se preferirem, entropia. E esse processo trouxe mudanças sistêmicas, sem dúvida, incríveis. E a mais notável foi o nascimento do universo e a ascensão da vida em si. Se pensarmos em termos de relativa simplicidade para relativa complexidade, isso é colossal. Então, o Big Bang acontece, certo? O Big Bang. Seja lá como aconteceu, sabemos que algo aconteceu. Sabemos que hélio e hidrogênio dançaram com a gravidade e eletromagnetismo, estrelas se consolidaram e eventualmente morreram, explodiram, elas produziram os elementos químicos da tabela periódica que temos, mais ingredientes na mistura, esses elementos novos formaram poeiras e rochas e eventualmente planetas, e eventualmente um planeta chamado Terra se encontra na perfeita posição com o Sol e eventualmente moléculas de DNA emergiram, se separaram e se formaram e deram origem a organismos unicelulares e então multicelulares. E depois de um bom tempo, bilhões de anos, nossos descendentes mamíferos começaram a ceder espaço a cérebros. E então, seres humanos, a cérebros muito interessantes, a extensão do córtex pré-frontal, ao nosso sistema nervoso em si, que é a coisa mais complicada no universo inteiro. Nós manifestamos a mais complicada estrutura que veio à frente. E não para por aí. Essa capacidade de inteligência humana e consciência leva à linguagem, compartilhar conhecimento, a mente coletiva, o group mind. E começamos a nos compreender mais rápido, exponencialmente, porque é literalmente uma consciência coletiva, se acumulando pelas gerações no tempo. Mais informações, compartilhamento lateral de um para o outro, construindo máquinas que pensam agora, inteligência artificial. Nós construímos coisas à nossa imagem. Nós aumentamos a complexidade antrópica produzida pela entropia. E assim por diante. Francamente, só podemos imaginar o que vem pela frente, em termos desse processo de larga escala, que é um processo sistêmico colossal. Então, toda essa incrível complexidade, oriunda basicamente de poucas matérias-primas que nasceram do ventre do éter, uns 14 bilhões de anos atrás. Dentre essa emersão sistêmica, nós encontramos propriedades compartilhadas. Existem regras nesse desdobrar organizacional, como podemos imaginar. Estruturas que se repetem e que reconhecemos e esperançosamente aprender delas. E cientistas de sistemas que encararam a análise dessa notável complexidade isolaram alguns princípios básicos ou leis que parecem ser compartilhadas universalmente. Leis de como a vida naturalmente se organiza, se reproduz, se transforma. E procuraram aplicar esse conhecimento a outras áreas de estudo, notadamente organização social. A pergunta derradeira é: como podemos usar a natureza para melhor compreender e criar sistemas complexos que tenham a mesma integridade e adaptabilidade de sistemas nativos da natureza, digamos como uma economia? Ou em termos cibernéticos, como criamos o chamado sistema viável?
Stafford Beer, à procura de respostas, considerou o sistema nervoso humano como a derradeira referência para tentar emular o que de fato ocorre em termos de controle e adaptação. Nosso sistema mantém homeostase ou equilíbrio automaticamente quando diante de problemas. Ele controla a sua pressão arterial, ele controla a sua temperatura. Se você está quente, como eu agora, por causa da umidade aqui. E o que Beer descobriu, baseado no trabalho de muitos, é que existe um número de características presentes em todas as formas de sistemas vivos e em todo tipo de sistemas feitos pelo homem que funcionam. E a presença e calibração adequada dessas características determinam se ele será ou não viável ou eficiente. Portanto, se temos sistemas feitos pelo homem, temos de ter uma referência apropriada para fazê-lo certo, para que funcione a longo prazo e tenha menos artefatos negativos ou externalidades, e assim por diante. Primeiramente, e mais amplamente, um sistema viável, de fato, tem um alto grau de autonomia. Não é totalmente autônomo, claro, porque nada é na natureza, mas que contenha mecanismos internos que regulem seu próprio comportamento, como o corpo humano. E quanto mais autonomia alcança, enquanto ainda em balanço com seu ambiente, mais viável ele é. A segunda questão: sistemas viáveis são o que chamam de recursivos. Em outras palavras, todo sistema viável contém outros sistemas viáveis e está dentro de outros sistemas viáveis. Portanto, estão um dentro do outro, como uma boneca babusca russa, uma boneca dentro da outra boneca, dentro da outra boneca, dentro da outra. Recursão é sobre autorreferência. Sistemas vivos mostram recursão, conforme o sistema passa pela emersão ou evolução. Sistemas feitos pelo homem mostram recursão, por como são projetados, como abordarei. Na natureza, geometria fractal e autossimilaridade é um exemplo, onde você vê uma árvore e ela cresce num padrão que parece criar outras árvores menores ou galhos, enquanto as folhas, claro, têm veias que também compartilham do padrão de ramificação de galhos. Ou esta imagem abaixo aqui, numa visão de larga escala da Terra, que se compara a esse tipo de estrutura, se vê a autossimilaridade recursiva. Não dá para identificar escala quando se olha o litoral do avião. Não dá para saber a que distância se está. Ou a espiral do vórtex da galáxia, da Via Láctea. Parecem ser bem parecidos com furacões, por exemplo. Ou a água descendo no ralo da pia. Essa recursividade está por toda parte. O que significa que é a natureza repetindo certos processos de novo. A propósito, eu sugiro esse livro, já que a maioria nunca ouviu falar dessa palavra, recursão ou recursivo, e é algo complicado de definir, acreditem ou não. Eu recomendo esse livro. E terceiro, a autonomia de um sistema viável é apoiada por autorregulação, regulação própria, através de ciclos positivos e negativos de retroalimentação. Se não estiverem familiarizados com essa terminologia, é bem simples na verdade. Mas é isso que ajuda a criar a homeostase num dado sistema, o equilíbrio num dado sistema. Como o corpo humano, de novo, ele regula a própria temperatura, uma retroalimentação positiva, também conhecido como ciclo autorreforçador, que amplifica um dado processo. Ele faz sempre a mesma coisa, ficando maior e maior, é algo saindo de controle. Enquanto a retroalimentação negativa trabalha pelo autoequilíbrio, voltando para dentro do sistema, rebalanceando, tirando a diferença. Constantemente trabalhando para corrigir o excesso ou problemas que surgem. E isso se dá automaticamente.
automatizando, por assim dizer, a adaptação do sistema a seu estado homeostático.